Isaías 40, verso 18, os irmãos podem acompanhar. Estamos aqui em Isaías capítulo 40, versículo 18. A palavra nos diz: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Aqui os irmãos vejam a palavra do Senhor, veio o profeta Isaías dizendo: com quem vocês compararão Deus? Como nós podemos comparar o Senhor? Essa pergunta foi para Israel naqueles dias. E para nós hoje, com quem nós podemos comparar o Senhor? Então ele diz: como poderão representá-lo? Como pode representar o Senhor? Os irmãos observam bem, e quando nós olhamos para a palavra, aqui nós olhamos o Senhor falando com Israel naqueles dias, porque Israel ficava olhando as demais nações, os deuses das demais nações. Então, diante dessa situação, o Senhor olhando para eles, ali usando o profeta Isaías e dizendo: com quem vocês poderão me comparar? Como vocês podem me representá-lo? Aí em seguida ele diz, se nós olhamos pela palavra, que ele diz aqui, como uma imagem que o artesão funde, que ourives cobre de ouro, para a qual modela correntes de prata, diz, vocês comparam o Senhor, aqui ele dizendo, comparando o Senhor com uma imagem que o artesão vai lá e faz, de ouro, de prata, e depois modela ali, organiza e faz um ídolo de prata ou de ouro. Ainda diz, ou vocês comparam, o verso seguinte diz, se nós olhamos com o ídolo do pobre, o ídolo do pobre era o quê? Ir lá, pegava um pedaço de madeira, mandava o carpinteiro fazer ali uma semelhança, de forma que eles pediam para ser o seu Deus, se fosse o homem ou o animal, construía ali naquele pedaço de madeira, era o ídolo do pobre. Ou com o ídolo pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procura um marceneiro para fazer uma imagem que não caia. Com quem nós podemos representar o Senhor cada dia? Meus irmãos, quando olha para a igreja do Senhor, olha para os filhos do Todo-Poderoso, essa pergunta foi feita para Israel, que era o povo do Senhor. E se nós olhamos para nós hoje, se nós olhamos para cada cristão, como você pode representar o Senhor na tua vida? Que maneira você pode comparar? Isso é importante nós pararmos e refletir, nós reconhecermos dia após dia pelo Espírito do Senhor, que nós servimos um Senhor vivo e verdadeiro. Nós servimos um Senhor que nós não vemos com nossos olhos. Por isso que é importante o homem reconhecer o dever, a obrigação, que nós devemos ter um compromisso com Ele fiel, como nosso irmão louvou que o Senhor é fiel. Você ter um compromisso fiel aos olhos do Todo-Poderoso, você representa Ele como uma testemunha viva e fala com convicção: o meu Senhor vive. Amém? Você diz com convicção. E agora o verso 21 ele diz assim: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não contemplaram como a terra foi fundada? Então aqui, quando nós olhamos pela palavra, aqui o profeta Isaías, pelo Espírito do Senhor, dizendo: será que vocês não sabem? Ainda diz em seguida: nunca ouviram falar? Se falando o quê? Que o Senhor falou lá no início da criação, tudo foi criado pelo poder da sua palavra, tudo foi criado pela boca do Senhor vivo e precioso, haja isso, haja aquilo. Os irmãos observam bem, se falando sobre as águas, depois cria porção seca, separação, animais, vegetação, tudo foi criado, céu, sol, estrelas, tudo foi criado pelo poder da presença poderosa do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então diz: não lhe contaram desde a antiguidade, que foi o Senhor que fez tudo isso, que o Senhor que criou todas essas coisas? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Vocês não compreenderam como que o Senhor criou tudo? Os irmãos vejam que o Senhor criou tudo com ordem e decência. O Senhor não criou nada precipitado.
Primeiro dia, segundo dia, foi tudo em sequência ali, ó, primeiro, segundo, terceiro dia. Tudo criou no tempo determinado pelo Senhor, tudo com ordem e decência, para que tudo funcionasse 100%, porque Ele é fiel, Ele é precioso. Ainda diz a palavra, Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Os irmãos observam bem, mais uma vez nós vemos a grandeza do Todo-Poderoso, quando a palavra diz, Ele se assenta sobre o seu trono, acima da cúpula da terra, aqui indicando que a terra é redonda, o globo terrestre, se falando do globo terrestre, sendo que o cientista levou milhões de anos para provar que a terra era redonda, e a própria palavra diz, o Senhor já diz que a terra é redonda. Então os irmãos vejam aqui, Ele se assenta sobre o seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como o gafanhoto. Os irmãos vejam, os habitantes da terra são pequenos como o gafanhoto. E quando nós olhamos para tudo isso, o homem sendo tão pequeno, que muitas vezes nos compara até com um grão de areia, muito menor ainda que um gafanhoto. Se nós olharmos para tudo isso, meus, nós temos que reconhecer a grandeza desse Senhor tão poderoso, que nos chamou para sermos dele. Amém? Fomos chamados para ser dele. Os irmãos observam bem a palavra, o quanto valor nós temos aos olhos do Senhor que vive e reina. Então Ele diz, Ele estende os céus como um forro e arma como uma tenda. Ele faz desse céu uma tenda, para que Ele possa nele habitar. O próprio Senhor faz do céu uma tenda, esse imenso céu, o Senhor faz dele uma tenda para nele habitar. Ainda diz a palavra, Ele aniquila os príncipes, reduz a nada os juízes desse mundo. Os irmãos vejam o homem com tanta soberba, tanta coisa, tanta maldade, a hora que menos espera, é aniquilado, já está encerrando o seu tempo. Aqui se fala dos juízes da terra, os homens que criam leis, muitas vezes injustas, que até prejudicam o povo do Senhor, mas olha que menos espera, tudo é encerrado, Ele aniquila tudo. Se fala da grandeza do Todo-Poderoso. Então quando nós olhamos, a palavra diz claro, Ele aniquila os príncipes, reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam as raízes na terra. Quando eles pensam, mal lançam raízes, você pensa, nossa, esse homem é terrível, vai prejudicar demais o povo, prejudica um determinado tempo. Mal lançam raízes, já são cortados. Mal lançam raízes, já são tirados. Então nós vemos pela palavra, Deus sopra sobre eles, eles murcham, o redemoinho os leva como palha, se torna como palha, sua glória, a sua total autoridade se acaba como palha. Quando nós olhamos para tudo isso, meus, nós começamos a refletir, que Senhor que é esse que tanto peleja pelo seu povo? E muitas vezes quando nós olhamos para a palavra, o que precisa do seu povo é reconhecer mais e mais a grandeza do Todo-Poderoso, nós sermos mais e mais gratos a Ele. Vamos ouvir a palavra, em seguida a palavra nos diz, quando nós olhamos mais uma vez, a palavra diz, com quem vocês vão me comparar? Aqui o profeta, dizendo, mais uma vez, a palavra veio, o profeta Isaías, o Senhor dizendo, com quem vocês vão me comparar? Com quem vocês podem comparar o Senhor na vida de vocês? Com quem vocês podem comparar o Senhor Jesus? Para que vocês possam representá-lo em tudo, para que vocês possam ter aquele zelo por Ele, aquele temor, sabendo que Ele é a pessoa, é o companheiro fiel do viver de vocês, dia após dia. Ele é o companheiro fiel que nós temos 24 horas por dia. Se você está dormindo, Ele está te cuidando. Se você levanta, Ele está te cuidando. Se você vai para o trabalho, Ele está te cuidando. Então Ele é o companheiro fiel. Então a palavra diz, quando nós olhamos pela palavra, com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo.
O Senhor perguntando: quem se assemelha a mim? Quem se assemelha ao Senhor Todo-Poderoso? Quem se assemelha ao nosso Rei, Senhor Jesus? Nós sabemos que não existe semelhança. Ele é o único santo, vivo e verdadeiro. Amém? Ele é o único Todo-Poderoso. É o único que criou tudo para a glória do seu nome. É o único que chamou você para ser dele. Aleluia! Quando se pode dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Aleluia! Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Quando nós olhamos pela palavra, o Senhor dizendo: com quem vocês vão me comparar? Olha o que ele diz agora: erga os olhos e olha para as alturas. Com quem vocês podem comparar o Senhor? Erga os olhos, olha para os céus, olha para as alturas. Então a palavra diz claro: quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Com quem vocês vão comparar? Aqui, meus irmãos, é para nós pararmos e refletir cada dia. Não deixa nada nessa terra embaraçar você. Não deixa nada tirar de você o precioso da tua vida, que é Jesus o Senhor. Você foi chamado, você foi escolhido. Você é uma pessoa especial aos olhos de nosso Pai. Ele contou com você para a glória do nome dEle. Contou conosco para a glória do nome dEle. Então ele diz claro: erga os olhos e olhe para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Observa bem: aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Segundo os comentaristas, tem mais estrela no céu que areia na terra. Os irmãos calculam o número de estrelas que tem. E o Senhor coloca em marcha, uma após outra. Aquele que coloca em marcha as estrelas que estão no céu. Olha o que diz a palavra. Nós olhamos pela palavra, diz: aleluia, aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Todas as estrelas chama pelo nome. Todas as estrelas chama pelo nome. Calcula. E você, meu irmão? O Senhor não sabe o seu nome? O Senhor não conhece o que está dentro do teu entendimento, da tua mente e do teu coração? Por isso que sempre eu digo aos irmãos: nunca se justifica nada a mim, justifica-se ao Senhor. Justifica-se ao Todo-Poderoso. Se você está em falta, em falha, justifica o Todo-Poderoso. Se você está alegre, alegre com Ele, glorifica Ele, exalta Ele em tudo. Mas se justifique ao lado, a quem pode conhecer, Ele conhece tudo. Ele conhece a tua mente, conhece o teu coração. Ele conhece você antes de formar os teus ossos no ventre. O Senhor já te conhecia, já estava fazendo menção de você estar aqui nessa noite. Então, quando nós olhamos pela palavra, e todas chama pelo nome, tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, tão grande é o poder do Senhor, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Observaram bem? Quando o Senhor chama, nenhuma estrela deixa de comparecer. Nenhuma estrela deixa de comparecer. Observa bem. E muitas vezes o ser humano que é chamado para ser do Senhor, para comparecer à presença do Senhor, para estar dando glória a Ele, para estar no templo honrando, glorificando, muitas vezes o ser humano coloca tanto embaraço para ser do Todo-Poderoso. Muitas vezes o ser humano, que foi falado aqui, que é acompanhado como um gafanhoto, tão pequeno que somos, o ser humano que é tão frágil, e sendo chamado pelo Todo-Poderoso, não ouve a voz do Todo-Poderoso. Muitas vezes faz até pouco caso. Eu vou quando der. Quando não der eu não vou. Não quer ter compromisso. E sendo, meus irmãos, que até estrela, quando o Senhor ordena, os irmãos observam bem, tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. As estrelas não deixam de comparecer.
Qual a posição que nós tiramos de tudo isso para a nossa vida? Que nós temos que fazer como nosso irmão louvou nessa noite, precisamos ser mais fiel. Você precisa dedicar mais, você precisa reconhecer mais a glória, a grandeza desse Senhor tão poderoso que chamou você, te exaltou você numa posição tão gloriosa, que um dia você vai ser filho dele, vai estar com ele em glória, reinando com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. É para nós despertarmos, é para nós não acomodarmos, não cruzarmos os nossos braços e achar que está tudo bom, não. O Senhor vai cobrar naquele dia dos seus filhos. Já pensou, vamos dizer, se o Senhor viesse nessa noite, quantos conseguem justificar aos olhos do Senhor que não veio no culto? Não vi no culto realmente por algum motivo? Quantos ficam em casa de braços cruzados? E sendo que são chamados pelo Todo-Poderoso, são chamados para adorar o Senhor. Se as estrelas obedecem à voz do Todo-Poderoso, e nós humanamente, vamos obedecer mais, meus irmãos, vamos ser mais fiel, vamos despertar mais para a glória do Todo-Poderoso, vamos cuidar melhor de nós mesmos, vamos reconhecer mais a glória, a grandeza desse Senhor. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Reconhece que você foi chamado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Reconhece o alto valor que você tem aos olhos de nosso Pai. Lute para estar com Ele, lute para viver com Ele, lute para você adorar Ele, lute para estar perto dEle, aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. 27. Por que vocês reclamam? Por que você reclama, ó Jacó? É porque se queixa, ó Israel. O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Aqui quando nós olhamos pela palavra, o Senhor dizendo: por que vocês estão reclamando, Jacó? Por que vocês queixam? Vocês dizem que eu não estou preocupado com o problema de vocês, eu não estou preocupado com o sofrimento de vocês. O Senhor, se vocês estão dizendo que o Senhor não se interessa pela minha situação, o Senhor não interessa pelo meu problema, o meu Deus não considera a minha causa, por que vocês estão dizendo que eu não estou preocupado com a situação de vocês? Os irmãos, veja, há momento, meus irmãos, que o crente fala coisas que não deve. Aqui Israel falando o que não devia, Israel falando o que não devia. Eles deviam reconhecer se não estava sendo abençoado, porque a falha estava neles. Se você não está sendo abençoado, a falha está em você, porque o Senhor é fiel. Se as coisas não vai bem, porque você deixou de buscar o Senhor. Se chegar mais perto, o Senhor é fiel, e assim aconteceu com Israel. Observa bem o que o Senhor vai dizer em seguida. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Dizendo a Israel: será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Vocês nunca ouviram falar que o Senhor é o Senhor eterno, o Deus, o Criador de toda a terra? Em seguida a palavra diz: Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. O Senhor não cansa. O Senhor não cansa. Você pode clamar a Ele, meu irmão, 24 horas por dia Ele está ali para despertar. Se esse planeta Terra, com 7 bilhões de pessoas, clamasse por Ele, Ele estaria atento para ouvir todos. Esse Senhor poderoso que nós servimos, amém? Esse Senhor poderoso que quer ouvir o nosso clamor. Então quando a palavra diz: Ele não se cansa e nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. A sabedoria dele, inexplicável, insondável, não tem como sondar a sabedoria do Todo-Poderoso. Ainda diz a palavra
Olha o que ele diz agora: ele fortalece o cansado, dá grande vigor aos que estão sem força. Está cansado, ele fortalece. Está cansado, o Senhor fortalece, dá grande vigor aos que estão sem força. Os irmãos observam bem, agora para você receber o vigor, você tem que chegar perto dele. Para você receber força, você tem que reconhecer que você é chamado por ele. Amém? Você precisa reconhecer, você vai receber vigor se chegar perto. Se você quiser receber vigor, ser deitado numa cama, sentado na sua casa, sem procurar chegar perto dele, você não vai receber. Você tem que lutar para estar com ele. Você tem que reconhecer que o Senhor precisa ser na tua vida primícia. Não deixe os bens terrestres ser primícia. Não deixe as coisas desse mundo ser o primeiro lugar da tua vida. Reconheça que a vida aqui é 70 anos, que alguns vivem 80, 90, mas vai embora também, passa muito rápido, encerra-se rápido. Importante, meus irmãos, é você reconhecer que o primeiro lugar da tua vida é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos fazer aleluia? Aleluia! Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então, quando nós olhamos pela palavra, ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem força. Observa bem a palavra agora, verso 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Aqui se fala do homem natural. O homem natural, você pega um homem aí, um rapaz novo, de tal vigor, trabalha muito, quando você já vê ele todo derrubadinho lá, as forças dele já se foi. Estou cansado demais, não aguento fazer mais. É o que diz a palavra: até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Isso aqui, o homem natural é isso, para reconhecer a fragilidade do ser humano. A fragilidade nossa é essa. Onde você está com muito vigor, você pega, trabalha, quando vê, você já está todo desmontado, sem força para trabalhar. Isso acontece com o homem natural. Mas a palavra diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renova. Você está sem força? Espera no Senhor. Os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Quantos querem ter as forças renovadas? Dê glória a Deus. Glórias ao Senhor. Espera no Senhor, meu irmão, para você ter as tuas forças renovadas. Aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. E diz a palavra: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É o último verso que eu queria chegar. Observa bem, por que a palavra fala tanto da águia? A águia é um grande exemplo para a vida do cristão. A águia é um exemplo muito grande para a nossa vida. Quando nós olhamos para a águia vive em torno de 70 anos. Uma águia, ela vive, a águia é conhecida como os gaviões, não daqui, o gavião daqui é pequeno, chega a dar 2 metros de uma asa na outra, a ponta da asa, de uma ponta na outra chega a dar 2 metros, aquelas asas, conhecido como gavião também, mas só tem que são mais da parte da Europa, tem que é enorme, pode até ter aqui no Amazonas, deve ter. Então os irmãos, vejam a águia, o que ela faz? Ela vive em torno de 70 anos, mas quando nós olhamos para a águia, aos 40 anos ela tem que tomar uma posição. 70 anos é a vida dela. Aos 40 anos ela toma uma posição. Morrer, ou quando nós olhamos, ela tem que morrer ou renovar de forma dolorosa. Com 40 anos ela chega numa conclusão: vou morrer ou eu preciso renovar de uma forma dolorosa. Como é essa forma dolorosa? A águia, e os irmãos vejam que a águia é tão sábia também. A águia não enfrenta a tempestade.
quando ela depara com uma tempestade muito forte, que ela vê a tempestade forte, ela voa acima da tempestade, ela fica próxima ao sol. A tempestade cai, aquela tempestade é muito forte, a águia está lá próximo ao sol. Quando passa a tempestade, aí ela volta para o seu abrigo. O que nós aprendemos com isso? Não é para você lutar contra as tempestades, não é para você lutar contra os problemas que você tenta lutar, mas você precisa chegar perto do sol da justiça, que é Jesus o Senhor, para trabalhar na tua vida. Quando você depara com um problema, luta, passa por cima, vai até o sol da justiça, e com lá na presença do Senhor Jesus, chegando perto dele, humilhando, orando, buscando, você vai encontrar o verdadeiro abrigo, a proteção gloriosa de nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Então, os irmãos, veja a águia, quando ela chega aos 40 anos, morrer ou renovar de forma dolorosa, o que ela tem que fazer? A águia tem que voar bem alto, numa montanha muito alta. Naquela montanha muito alta, ela vai se renovar. Ela chegou à conclusão que não tem mais força, o bico dela já está muito curto, as unhas dela estão toda lascada, as penas estão enfraquecidas. O que ela tem que fazer? O que a águia tem que fazer lá no alto monte? E no alto monte é onde você encontra o renovo. O Senhor Jesus mesmo me deixou exemplo. Ele saía e ia para um alto monte orar, buscar o Senhor. Alto monte se fala da oração, onde você vai buscar o Todo-Poderoso, onde você vai renovar as tuas forças. E a águia, já com o bico curto, as unhas todas lascadas, sem força, as penas danificadas, toda enfraquecida, ela precisa de um lugar para se isolar. Ela sobe numa montanha bem alta, num lugar que não corre o risco de nenhum predador, e ali o que ela faz? Ela arranca o bico, arranca as unhas, arranca as penas, arranca tudo. É um período curto, 150 dias, a águia fica ali sem caçar, naquele lugar, só ela, mais ninguém, só ela e mais ninguém. O que é isso, meu irmão? Se fala da tua oração, para você renovar as tuas forças, é você com o Todo-Poderoso, para você buscar ter as forças renovadas, você tem que pagar um preço, você tem que pagar um preço para você ser abençoado. Esse preço você tem que renovar as tuas forças, e você, para renovar as tuas forças, você tem que dedicar ao Senhor, orando lá no monte da santidade. Não precisa subir no monte não, e vir para o templo orar. Você tira um tempo na tua casa, entra no teu quarto e ali ora. Mas principalmente, como estamos em campanha de oração essa semana, vem para nós orar. Entra na presença do Todo-Poderoso, renova as tuas forças. E o que a águia faz? Fica lá 150 dias, sozinha, numa situação difícil. Nós olhamos para ela, lá, tentando renovar as suas forças, 150 dias, nesse período, ela arranca tudo, as unhas, o bico, as penas, e para se renovar, os irmãos calculador, arranca tudo, para se renovar. Então, quando nós olhamos para a águia, depois de 150 dias, aí que ela vai tomar o próximo voo, aí ela está renovada. Aos 40 anos, ela faz isso, ela renova, ela vive mais 30 anos. Então, ela tem que fazer isso para viver. E se nós, meus irmãos, olhando para a águia, se renovando aos 40 anos, para nós ter vida aos olhos do Senhor Jesus, para você ter vida espiritual, para você ter vida eterna, para você ter segurança que o Senhor Jesus é contigo,
Você precisa renovar as tuas forças para você ter vida. Senão você vai morrer como a águia aos 40 anos. Quantas pessoas morrendo espiritualmente? Quantas pessoas sem força? Quantas pessoas no nosso meio que já se encontram sem força? Quantos faltaram essa noite? Observa bem. Quantos poderiam estar aqui? Quantos se encontram sem força para caminhar? Então é momento, meus irmãos, de refletir. A águia para e reflete: eu vou morrer ou vou renovar de forma dolorida? Ela toma uma posição. O cristão precisa tomar uma posição aos olhos do Senhor. Coloque um propósito no teu coração: eu vou dedicar mais, eu vou chegar mais perto do Senhor, eu vou lutar para estar mais perto do meu amado, eu quero renovar as minhas forças, eu quero vencer. Então, quando nós olhamos para a águia, podemos observar, claro, nós olhamos a águia procurando, assim a águia se renova buscando tempo e lugar para si. Você precisa de renovar as tuas forças, ter tempo e lugar para você dedicar os olhos do Todo-Poderoso. Nós podemos observar, as pessoas, aqui diz, como está dizendo, as pessoas são ativistas, mecânicas, não conseguem ficar paradas. Por isso muitas decisões são tomadas sem pensar, sem orar, decisões sem pensar. Tempo é uma questão de prioridade. Se você quiser renovar sua vida, precisa tirar tempo para isso. Deixa tudo o que está te ocupando desnecessariamente. Aqui, deixa tudo. O que ocupa você desnecessariamente? Você precisa renovar as tuas forças. Ainda diz, aqui você está disposto a dedicar tempo para a sua restauração? É uma pergunta a nós. Eu estou disposto para me restaurar a minha vida. Estou disposto a tirar tempo para isso. Tira tempo. A águia tira 150 dias. 150 dias sem ver ninguém. Tira tempo, meu irmão, para você voltar a ter vigor espiritualmente, força para estar com o Senhor Jesus em glória. Amém? Tira força para isso, luta para isso. Luta para estar perto do Todo-Poderoso. Luta para vencer as adversidades. Luta para vencer os problemas. Então, quando nós olhamos, durante o processo de renovação, a águia fica solitária em mais alta montanha, onde está protegida e pode descansar passando pelo tratamento. Mais alta montanha, se fala da nossa vida aos olhos do Senhor. Quando nós olhamos o próprio Senhor Jesus, precisamos estar acima dos problemas, ir mais alto para perto do Senhor, louvar o nome de Jesus, como o próprio Senhor Jesus ensinou: orarás a teu Pai em secreto. Ora, busca o Senhor. Então nós olhamos, o próprio Senhor Jesus se retirava para o monte, a fim de orar sozinho e renovar a vida de comunhão com o Pai. No alto do monte ele foi transfigurado em glória, o próprio Senhor Jesus, no alto do monte ele se transfigurou em glória, e apareceu ali o próprio Senhor Deus. Ali deparou com a presença de Moisés e Elias. Os irmãos, vejam, Moisés representando a lei, Elias os profetas, sendo que Elias tinha sido transladado, e apareceu ali junto com o Senhor Jesus, e a voz do Todo-Poderoso: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Onde estava o Senhor Jesus? Lá no monte, buscando força na natureza humana. O Senhor Jesus estava buscando força de nosso Pai, sendo Ele o próprio Deus, mas em carne, como Ele é 100% Deus, 100% homem, como 100% homem, Ele precisava buscar força em nosso Pai Celestial. É importante, meus irmãos, nós reconhecermos pelo Espírito do Senhor a necessidade de humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, para renovar as nossas forças. Então, quando a palavra diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar no Senhor é estar buscando. Não lute contra a tempestade. Muitas vezes, meus irmãos, querer lutar com nossas forças contra os problemas. Deu problema, vai por cima, vai buscar no Senhor força. Amém? Vai buscar no Senhor força. Faça como a águia. Ela não vai contra a tempestade. Se fosse contra a tempestade, ela podia se perder, correr o risco até de morrer, mas ela não luta contra a tempestade. Vem a tempestade, voa por cima, fica próximo ao sol. Quando passa a tempestade, ela volta para o seu abrigo.
Vamos fazer isso? Vamos deixar o Senhor agir na nossa vida? Vamos procurar estar mais perto do Senhor? Não queira você lutar com tuas forças e dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conseguir. Não, eu vou até o meu Senhor e o meu amado vai pelejar por mim, eu vou vencer. Amém? Deixe o Senhor agir no viver de vocês. É um assunto maravilhoso. Eu pretendo dar um estudo nas terça-feiras falando sobre a águia. São muitas as referências na Bíblia que fala da águia. Um grande exemplo ela traz para nós. Por isso que a palavra diz muito sobre a águia. Ela traz um grande exemplo de vida para o cristão. Nós temos que aprender. Amém? Quer ser abençoado? Não lute contra os problemas. Não enfrenta a tempestade. Vai por cima. Deixa o Senhor Jesus trabalhar no teu viver. Deixa a tua causa na mão dele. Como louvor, sempre louvamos esse hino lá no início. Deus resolve o teu problema. Deixa o Senhor resolver o teu problema. Não queira você resolver o problema. Amém? Deparou com uma situação, deixa o Senhor resolver o teu problema, coloque na mão dele, fica perto dele e diz, Senhor, o meu problema é esse, quem pode trabalhar na minha causa é o Senhor que vive e reina. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olá, eu sou Elisan. Se você assistiu o vídeo até agora, eu tenho certeza que você gostou, então dá um joinha aqui pra gente e se inscreve no nosso canal e você vai estar recebendo toda semana uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu vou deixar aqui o link do site da igreja. Se você é de Itajubá ou está passando por aqui e quer ver um culto com a gente vai ter o maior prazer em te receber. Lá vocês vão encontrar todas as informações de culto, endereço, contato. Fiquem com Deus e até a próxima.